Yes, Jesus Christ is alive. He rose from the dead, and that day, that Easter Sunday morning, that first Easter, when Mary and Mary Magdalene and Salome went to the grave, expecting to anoint a dead body, they saw the angel sitting there. And they said, "Where is Jesus?" Jesus said, "He is not here, he is risen. I submit to you tonight that that's the greatest news the world has ever heard. He is not here. He has conquered the grave. He's alive. Death could not hold him. Christ is alive. He's a living Savior." Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pois Jesus Cristo está vivo. Jesus is alive. He is not here. Jesus is alive. Jesus está vivo. Jesus está vivo na minha vida. Jesus está vivo na tua vida. Eterno e soberano Deus, mais uma vez estamos aqui, meu Pai, nesta live para falarmos da tua palavra, Senhora. Que o teu Espírito Santo se faça presente, que a carne diminua e o teu Espírito cresça em nós, Pai. Use-nos, Pai, como canal para transmitirmos a tua palavra, para ministrarmos a tua palavra, para partilharmos a tua palavra, assim como ela é. Ó Pai querido, ó Pai santo, pois a tua palavra nos diz em Colossenses 4:6, pois que as vossas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal, para que saibais como responder e o que responder a cada um. Por isso, Pai, nesta tarde, neste dia, que o Senhor venha falar por intermédio de nós, Pai. Que o teu rosto resplandeça em nós, que a tua graça transborde em nós, Pai amado, para que possamos falar da tua palavra com ousadia. Que esta palavra, Senhora, venha servir de bálsamo. Que esta palavra, Senhora, venha servir de consolo. Que esta palavra, Senhora, venha servir de conforto, Pai, para aquele que está a precisar, para aquele que carece do teu auxílio, Pai. Sem a tua presença em nossas vidas nada somos, Pai. Sem a tua presença em nossas vidas nada podemos, Senhora. Que o teu ministério, Pai, se invada. Que a tua palavra, Senhora, seja expandida. Que a tua palavra, Senhora, seja pregada em nome de Jesus Cristo. Ó Pai eterno, que esta palavra venha alcançar corações. Que esta palavra venha transformar mentes. Por amor de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos crendo. Amém. Boa tarde a quem nos acompanha. Mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Muito bom falar desta palavra. Palavra que é pão. Pão este que quem comer jamais terá fome. Palavra esta que também é água. E quem beber desta água jamais terá sede. Obrigado, Deus, por este momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor mais uma vez está conosco. Usa-nos, Senhor, para falar da tua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Assim diz a bendita palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Palavra do Senhor. Obrigado, queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para partilhar a palavra convosco. Quem está nos acompanhar, quem vai nos acompanhar, eu desejo que esta palavra toque o seu coração,
que esta palavra fale com o seu íntimo, que esta palavra de alguma forma toque em ti, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra que sair da minha boca não voltará vazia. Assim que esta palavra que nós vamos ministrar hoje alcance o seu coração, fale para si de alguma forma, fale para si de alguma coisa, esta palavra traga para a sua vida. Na verdade, o versículo que nós acabamos de ler, Deus tem bons planos para os seus filhos. Deus tem bons planos para os seus filhos. Ele quer que nos transformemos em pessoas com mentes renovadas, que vivam para obedecê-lo, que vivam para honrá-lo. Por isso, Ele deu o seu Filho para tornar essa nova vida possível com toda a alegria. Devemos nos oferecer a Ele como sacrifício vivo a seu serviço. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje, vamos falar da mente. O nosso tema hoje é a mente. Por isso é que nós lemos o versículo anterior em Romanos capítulo 12, versículo 2. Este versículo nos exorta ou nos apela a não nos conformarmos com este mundo, a não nos conformarmos com as coisas ruins deste mundo, mas devemos transformar as nossas mentes. Devemos ter mentes renovadas, mentes viradas para Cristo. Então hoje nós temos como tema a mente. Nós vamos falar da mente. Na verdade, queridos irmãos, segundo o professor e escritor James Van Praagh, na sua obra, ele diz que a mente e o cérebro são dois órgãos separados, mas interligados. Ele diz que a mente e o cérebro são dois órgãos interligados. O que é que ele diz? Ele diz que o cérebro é a massa de substância nervosa que ocupa a cavidade craniana. E a mente é a área do cérebro onde se processa o pensamento, o entendimento, a vontade, a disposição, a intenção e o desígnio. Por isso, queridos irmãos, nós devemos ter cuidado com a nossa mente. E eu aqui posso dizer o seguinte, em relação à leitura que nós fizemos anterior, podemos dizer o seguinte: o cérebro é o físico, a mente é o espírito. Por isso devemos ter muito cuidado com a mente, porque é lá onde se processa tudo. A mente só vai processar o que você pôr nela. Se forem pensamentos bons, assim ela vai proceder. Se forem pensamentos maus, ela também vai proceder. Devemos ter cuidado com a nossa mente. Ainda continuando, os psiquiatras, os filósofos, os psicólogos, eles dividem a mente em 3 níveis separados, mas interdependentes. Eles dividem a mente em, primeiro, mente consciente. Na mente consciente onde nós pensamos. É na mente consciente onde
onde é feito o processo de decorar, memorização. É a mente consciente que faz os cálculos matemáticos e aí outros cálculos mais. Temos o segundo ponto, que é a mente subconsciente. É a mente subconsciente, ela onde se processa os movimentos involuntários. Movimentos involuntários como respirar, fazer digestão, a circulação sanguínea, o crescimento do corpo humano, o crescimento do cabelo. Tudo isso não depende de nós. A mente é subconsciente, ela mesma processa isso tudo. E ainda temos a mente inconsciente. A mente inconsciente, ela onde ocorre o processo de memorização, é a mente que armazena todos os fatos ouvidos, vistos e vividos. Por isso é que os psicólogos, os psiquiatras, eles dividem o cérebro ou a mente em 3 níveis. A mente consciente, a mente subconsciente e a mente inconsciente. Aleluia! Por isso, é na mente consciente onde se processa o amor e o ódio. Na mente consciente é ali onde se processa o amor e o ódio. Oh, glória! É na mente consciente que se pensa construir e destruir. Aleluia! Por isso é que o escritor James Van Praga, ele diz que o homem com a mente, com a sua própria mente, o homem organiza a sua vida com a mente e o homem com a mente destrói a sua vida. Esse processo todo ocorre na mente. O próprio homem com a mente constrói a sua vida e o próprio homem com a mente destrói a sua vida. Por isso, muito cuidado com a mente. Muito cuidado com a mente. Com a mente, o homem constrói grandes cidades. Com a mente, o homem constrói grandes aparelhos. Com a mente, o homem constrói grandes máquinas. Aleluia! E também com a mente, o homem constrói grandes cidades. Mas tem uma coisa, é com a mesma mente que o homem constrói grandes armas para destruir as grandes cidades. É com a mesma mente que o homem constrói grandes armas para destruir as grandes máquinas, os grandes aparelhos que ele destrói. Oh, glória! É com a mente que o homem perde tempo criando doenças e também com a mente o homem passa muito tempo investigando a cura dessas doenças que ele mesmo cria. Esse processo todo ocorre na mente. Todo esse processo ocorre na mente. Segundo o monarca tibetariano Dalai Lama, o rei do Tibete, ele diz que o homem é um ser muito complexo. O homem é um ser muito complexo. Ele vive como se nunca fosse morrer e ele morre como se nunca tivesse vivido. Aleluia! Ele diz que o homem em vida é todo arrogante, é todo prepotente, é todo egocêntrico, é todo materialista, ambicioso, não respeita e nem quer saber do próximo. Mas quando está doente, quando está à beira da morte, reconhece as suas fragilidades e clama por socorro ou ajuda. O ser humano é um ser muito complexo. Vive como se nunca fosse morrer, achando que é eterno, pelos seus bens materiais, pelo seu cargo político, o homem
Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Por isso, amados irmãos, é preciso saber viver. Neste mundo, é preciso saber viver, é preciso saber andar. Muito cuidado com a mente. Muito cuidado com a mente. O que você põe na tua mente, com frequência, é o que a mente vai responder. E eu quero fazer uma pergunta. O que é que você põe frequentemente na tua mente? Você põe frequentemente na tua mente o pessimismo ou o otimismo? Você põe frequentemente na tua mente o amor ou o ódio? Você põe com frequência na tua mente a alegria ou a tristeza? Você põe com frequência na tua mente a paz ou a guerra? Pois tudo quanto tem virtude alguma, isto pratiquemos. Se o que domina a tua mente tem alguma virtude, pois faça. Mas se não tiver virtude nenhuma, mude a tua mentalidade, amado irmão. A tua mente só vai processar aos teus estímulos. Ela vai responder aos teus estímulos. É como um bebê. Um bebê, se for abandonado numa floresta e tiver a graça de ser criado por um animal. Um bebê, se for abandonado numa floresta e tiver a graça de ser criado por um animal, pela graça mesmo e pela glória, e na verdade este bebê vai se comunicar como aquele animal que lhe criou, vai ter comportamentos como aquele animal que lhe criou, se calhar também ainda pode andar como aquele animal que lhe criou. É desta forma que a nossa mente trabalha. A nossa mente é como uma criança. Ela recebe as instruções que nós lhe passamos. A mente recebe as instruções que nós lhe passamos. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Os nossos pensamentos são tão reais, têm tanta força, que se não forem analisados, que se não forem geridos da melhor forma, eles influenciam a nossa vida, as nossas ações. Tudo o que você pensa determina as tuas ações. Por exemplo, quando você... Tudo o que você vai fazer, você primeiro pensa. Para dormir, você pensa que horas é que você vai dormir. Para acordar, você pensa que horas é que você vai acordar. Para tomar banho, tudo isso precisa pensar. Para ir trabalhar, tudo requer pensamento, tudo requer uma ação da nossa mente. Para ir à escola, para ir trabalhar, para falar, tudo isso requer pensamento. Por isso é que os nossos pensamentos determinam as nossas ações. Se você pensar que tenho que ir trabalhar, você vai trabalhar. Se você pensar que tenho que dormir, você vai dormir. Pois a nossa mente é um campo de batalha, aleluia, é um campo de batalha onde lutam duas forças, o bem e o mal. Essas são as forças que lutam na nossa mente, amém? Mas saiba alguma coisa, meu irmão, você é o júri nesta luta entre essas duas forças que operam na nossa mente. Você é o júri, você é quem escolhe quem vai vencer e quem vai perder. Você mesmo é que é o júri dos dois pensamentos, das duas forças que operam na tua mente. Vamos falar exemplo prático do nosso país. É um território onde há muitos anos tem um partido a liderar, certo? Falando das duas forças que operam na nossa mente, o bem e o mal. Vamos falar do nosso país. É um território onde tem um partido que lidera há muitos anos.
Mas na verdade, tem outros partidos também que querem liderar. Tem outros partidos também que querem ir ao poder. Mas o partido que está a liderar não deixa que os outros partidos entrem para liderar. Amém? O partido que está a liderar não deixa que os outros partidos entrem também. Não dá lugar aos outros partidos. É um exemplo que estamos a dar com relação às duas forças que operam na nossa mente. Agora, será que o partido que está a liderar a tua mente está a fazer bem a ti? Será que os pensamentos que dominam a tua mente fazem bem a ti? Fazem bem ao teu próximo? É preciso mudar o partido que está a liderar a nossa mente. Você precisa ver, você precisa analisar se este partido que está a liderar a tua mente está a fazer bem a ti, está a fazer bem ao teu próximo. Mas há uma diferença. Num território, quem elege o partido é o povo. Mas em nós, nessas duas forças que lutam na nossa mente, o bem e o mal, quem decide quem vai liderar a nossa mente somos nós mesmos. Eu é quem escolho qual é o partido, qual é o pensamento que vai dominar a minha mente. Eu é quem escolho o que eu pôr na minha mente e o que não. O que pensar e o que não pensar. Eu é quem escolho, eu é quem decido. Amém? Vamos dar outro exemplo mais prático. Por exemplo, você no engarrafamento. Você está numa faixa em que a faixa está toda engarrafada. E a faixa do sentido oposto está livre. E você tem necessidade de chegar rápido ao seu destino. Você vê a faixa do sentido oposto está livre. Dentro de ti já começam a lutar as duas forças, o bem e o mal. A faixa em que você está, por mais que é uma faixa que vai atrasar o teu processo, se você ficar nessa faixa, você está a obedecer o bem, porque é o correto. Mas também dentro de ti tem aquela força que está a operar, a pedir-te para você sair dessa faixa, que é a tua faixa normal, para você ir na faixa oposta, para você passar rápido. Mas é o errado. Às vezes, amados irmãos, nem sempre as coisas que nos parecem serem boas são boas. Nem sempre as coisas que nos parecem serem corretas são corretas. Você está no engarrafamento e a faixa de sentido oposto está livre. De repente vem-te o desejo de querer ir para aquela faixa, para passar rápido. Basta alguém lá em frente sair da faixa engarrafada e ir para a faixa oposta, você é suficiente para também cometer o mesmo erro. Mas é errado. Aí você já deu lugar ao mal. Em vez de você obedecer o bem, você obedeceu o mal. Já duas forças a lutarem, o mal venceu porque você cedeu ao que é errado. Você cedeu ao que é errado. Então é preciso ter muito cuidado com a nossa mente. O ser humano já tem consigo esta necessidade de ceder ao mal. Tem essa necessidade de ceder ao mal. Por isso é que é preciso analisarmos. Toda e qualquer ação precisa de uma análise profunda. Precisa de uma análise prudente. Nós não devemos fazer as coisas só por fazer. Há duas forças operando em nós, o mal e o bem. A força que você mais vai ceder é que vai dominar a tua mente. Por isso é que o diabo brinca com o ser humano. Porque o diabo é a força negativa. É o mal. E nós alimentamos mais a força negativa. Por causa desse desejo, essa necessidade que o ser humano tem de ceder ao mal. É preciso ter muito cuidado com essas duas forças que trabalham na nossa mente. Forças essas que operam de conseguimos controlar. Mas tudo passa por um exercício. Tudo passa
passa por um exercício. É preciso controlar os nossos pensamentos. Amém? A força que você mais alimentar, esta é a força que vai dominar o teu ser. Esta é a força que vai dominar a tua pessoa. Então você precisa ter o autocontrole. Você precisa alimentar mais o bem para que você viva mais o bem. Queres vencer o mal? Alimenta mais o bem. Assim se repete em todas as áreas da nossa vida. Em tudo quanto nós fazemos, em todas as áreas da nossa vida. Isto não é só em alguns casos, em todas as áreas da nossa vida. Queres vencer o mal? Alimenta mais o bem. Essas duas forças que operam em nós, essas duas necessidades que trabalham em nós, entre o bem e o mal, você é quem decide qual é a força que mais vais alimentar. Você é quem decide qual é a força que você mais vai sustentar. Por exemplo, estás a ser insultado por alguém. Se você reagir de forma negativa com esta pessoa, se deres a mesma moeda, você alimentou o mal. Aí o mal já venceu. Mas se você simplesmente ignorar esta pessoa que está a fazer mal, está a machucar, se você ignorar, você alimentou o bem. Você alimentou o bem, você vai embora tranquilamente, sem problema nenhum. Mas se você alimentar o mal, você reagir pela mesma moeda, você vai alimentar o mal. Por exemplo, você está a ser seduzido, está a ser seduzida por alguém. Se você não reagir, se você não responder, se você não ceder, você venceu, você alimentou o bem. Toda e qualquer pensamento ruim que passa na nossa mente, se você ceder esse pensamento ruim, você alimentou o bem. Quanto mais você alimentou o mal, quanto mais você alimenta o mal, mais você vai viver o mal. Quanto mais você alimenta o bem, você vai viver o bem. Por isso você precisa ser o filtro da sua própria mente. A mente depende de ti. Você é que domina a tua mente. A mente depende de ti. Você quem decide quais são os pensamentos que você mais vai ceder na tua mente. Mas aí vem a questão, mas quando é que esta batalha entre essas duas forças do mal e do bem começa na minha mente? Essas duas forças entre o mal e o bem começam a trabalhar na mente do ser humano quando o homem atinge a idade da razão. Quando o homem atinge a idade da razão, aí sim, essas duas forças entre o bem e o mal começam a operar na vida do homem. Mas, e quando é que o homem atinge a idade da razão? O homem atinge a idade da razão quando o homem já percebe o que é mal, o que é errado. Quando o homem já percebe que eu estou a fazer o errado e isso tem consequências. Quando o homem já percebe que eu estou a fazer o bem e isso tem consequências. Então precisamos ter cuidado. E quando é que esta luta acaba? Esta luta acaba quando você morre. Enquanto você estiver vivo, essas duas forças entre o bem e o mal vão trabalhar sempre na tua mente. Vão trabalhar sempre na tua mente. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios 6:12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas e contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra a carne. Como é que devemos lutar? Orar, jejuar, meditar na palavra. Orar, jejuar. Nós precisamos ter a mente de Cristo.
Você homem, você filho de Deus, filha de Deus, você precisa ter a mente de Cristo. A Bíblia em 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ainda o versículo 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Ainda 16: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. Mas como alcançar a mente de Cristo? Você precisa orar, jejuar, meditar na Bíblia. Tudo o que existe na natureza surgiu de algo. Nada existe na natureza e não surgiu de nada. O homem surgiu, é bem sabido a origem do homem. O homem foi criado por Deus. As plantas para surgirem foram também criadas por Deus. Para nascer uma planta é preciso semente. Os animais, assim sucessivamente. Os aviões, as máquinas, foi preciso matéria-prima, depois produto intermediário, produto acabado. Tudo na vida surgiu de alguma coisa. O único que deu a existência de algo ao nada foi Deus. Deus foi o único que na chamada da existência do nada fez surgir coisas, ou fez surgir tudo. Nenhum homem conseguiu criar alguma coisa ou fazer alguma coisa sem usar nada, sem usar matéria-prima, sem usar nada. O único que do nada deu a existência de tudo foi Deus. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, para que você tenha a mente de Cristo, não é do nada. Isto é um processo. Para que você consiga dominar a tua mente, para que você consiga dominar os teus pensamentos e saber discernir o que é errado e o que é correto, você precisa ter a mente de Cristo. Você precisa ter um processo, você precisa exercitar. Amém? E como fazer isso? Vou te dar um exemplo. No lugar em que você estiver, olha para algum sítio distante e tenta ver alguma coisa que você não consegue enxergar bem, alguma coisa que você não consegue perceber melhor o que é aquilo. Para você perceber melhor o que é aquilo, você tem que ir até lá. Se você chegar lá, você vai conseguir ver as cores, vai conseguir perceber o que é. À distância você não vai perceber o que é aquilo. É assim com Deus. É assim. Você quer conhecer Deus, você quer compreender realmente quem é Deus e quais são os planos de Deus para mim e para ti, aproxima-te a Deus, achega-se a Ele e Ele achegar-se a ti. Queres conhecer verdadeiramente quem é Deus? Querido irmão, querida irmã, aproxima-te a Deus, achega-se a Ele e Ele vai se achegar a ti. Ninguém consegue encarar ou ver algo de uma forma tão clara à distância. Ninguém. Por mais que você tenha olhos de águia, mas chega a um limite que você não vai conseguir encarar, você não vai conseguir ver o que está distante de ti. Queres conhecer verdadeiramente quem é Deus? Queres conhecer quais são os planos que Deus tem para a tua vida? Aproxima-se a Deus. Achega-te a Ele e Ele achegar-se-á a ti. E você pergunta, como eu faço para me aproximar a Deus? Aborreça o mal, faça o bem. Aborreça o mal. Quando você aborrece o mal e fazes o bem, automaticamente você está a dar lugar ao Espírito Santo. Você está a fazer a vontade de Deus. Você já começa a fazer a vontade de Deus. Começa a aborrecer o mal e faça o bem. Aborreça o mal e faça o bem. Pois saiba, amado irmão, que o bem e o mal
A ausência de um dá-se o oposto do outro. Como assim? O bem e o calor, a ausência de um dá-se o oposto do outro. Eu vou explicar muito bem. Na verdade, a física afirma que o frio não existe. Por mais que o frio traga consequências devastadoras como a hipotermia, como outras doenças, mas a física afirma que o frio não existe. A ausência do calor é que gera o frio. O frio não é definido como tal. A ausência do calor é que gera o frio. Assim também se processa nas duas forças que trabalham na mente do homem. Quando o bem não está em nós, aí o mal entra. Não é porque o mal existe dentro do homem. O mal é a força maior no homem. Não. O mal não é algo característico como tal do ser humano. Por isso é que nenhum bebê nasce a pecar. Nenhuma criança comete pecados como um adulto. A ausência do bem é que dá lugar ao mal. Porque até o homem mais assassino do mundo, o homem mais perigoso do mundo, também tem alguém que ele ama. Tem momentos em que ele ama alguém. Por isso é que eu acordo, você acorda, estás alegre com teu pai, com os teus irmãos, vais trabalhar, vais falar com todo mundo de forma alegre. Porque o bem é que predomina no ser humano. Mas quando o bem sai de ti e o mal entra, a ausência do bem é que dá lugar ao mal. Por isso nós devemos ter muito cuidado com a nossa mente. Devemos ter este autodomínio. Estas duas forças que trabalham na nossa mente, entre o bem e o mal, essas forças devem ser controladas por nós. A força que mais você alimentar é a força que vai predominar na tua vida. Mas na verdade, amado irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo, é porque o ser humano, por natureza, devia somente agir pelo bem. Mas a natureza pecaminosa do ser humano é que faz com que o homem tenha essa necessidade de ceder ao mal. Mas você pode, isto não é um processo assim, de um dia para o outro. Precisa de um exercício. Você precisa exercitar a tua mente, sim. Mas como? Longe de Deus não é possível. Aproxima-te a Deus, achega-te a Deus e Ele achegar-se a ti. E Ele vai te mostrar o caminho em que você deve andar. Ele vai te mostrar o caminho em que você deve caminhar por intermédio do seu Espírito Santo. Achega-te ao Senhor, aproxima-te a Deus e Ele aproximar-se-á a ti. O que Deus mais quer é que nós façamos a vontade dEle. Que nós nos entregamos a Ele como sacrifício vivo para seu serviço. Essas duas forças do bem e o mal que operam na nossa mente têm estado a dominar a humanidade. Mas depende da força que você mais alimentar. Não espere provas físicas e evidentes para você crer em Deus. Deus não é um teorema como o teorema de Pitágoras, que pode ser aprovado e afirmado por outras afirmações. Deus não é como um teorema. Não espere ter provas concretas de Deus. Não espere Deus aparecer na tua vida assim mesmo e falar nos teus ouvidos: eu estou aqui. Não espere isso. Todos os dias, só o fato de você acordar e dormir é pela graça. Só o fato de o sol nascer e brilhar e aquecer a terra é pela graça. Apesar de que o sol nasce, brilha e aquece, mas nem todos conseguem absorver o brilho do sol. Nem todos conseguem absorver essa temperatura do sol, amados irmãos. Nós podemos dizer que nós encaramos o mundo da mesma forma, mas não é por aí. Nós estamos no mesmo mar, mas não estamos no mesmo barco. Cada um vive os seus problemas, cada um tem as suas situações.
Podemos dizer que vivemos no mesmo mundo, mas, amados irmãos, cada um vive os seus problemas, cada um tem as suas situações. Mas só tem um que tem o poder de resolver tudo quanto é problema. Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio ao mundo, deu-se a si mesmo como cordeiro para nos dar vida. Aquele que foi morto no madeiro, foi crucificado. E ele mesmo disse: Tetelestai, está consumado. Está consumado o quê? A minha salvação. Está consumado a tua salvação. Está consumado a tua libertação. Está consumado a tua santificação, a tua purificação. Está consumado. Jesus consumou tudo. Foi o sacrifício que salvou a humanidade. Por isso é que agora já não se faz sacrifícios de animais. O mundo da luz já não faz sacrifício de animais. Os que fazem sacrifícios com sangue talvez são os das trevas. Em Deus já não há sacrifício de sangue. Não. Cristo foi o sacrifício dos sacrifícios. Deu-se a si mesmo para salvar a humanidade. Então precisamos ter cuidado com a nossa mente. A mente, ela mesmo te destrói, e a mente, ela mesmo te constrói. Isso só depende da resposta que você vai dar à tua mente. Isso só depende da resposta que você vai dar em função da situação em que você estiver a viver. Essas duas forças que trabalham na nossa mente, entre o mal e o bem, nós é que somos o júri dessas duas forças, por intermédio do Espírito Santo. Nós é que decidimos qual é a força que vamos alimentar mais. Nós é que decidimos. Na verdade, amados irmãos, Deus, eu quero aqui esclarecer algo. Deus não é um teorema, como o teorema de Pitágoras. Deus, como diz o pastor, teólogo, arqueólogo Rodrigo Silva, Deus é um axioma. O que é um axioma? Axioma é algo que a ciência aprova, a ciência confirma, mas não tem como provar. Mas é algo que existe, é algo que está lá. Como as linhas paralelas de Euclides. Os cientistas afirmam que essas linhas existem, mas não têm princípio e não têm fim. Como é que eles vão medir linhas que não têm princípio e não têm fim? Amado irmão, você não tem que provar a existência de Deus. Você viva Deus e anuncia o Evangelho de Deus. Você não tem como provar a Deus. Se você provar Deus, não é o Deus que te criou. Não, o Deus que te criou não é. Deus está muito acima do nosso calibre mental. Deus está muito acima do nosso entendimento. Por isso é que às vezes quando você para e tenta perceber, mas de onde surgiu Deus? Como Deus surgiu? Eu quando paro para pensar isso, algo me vem e me diz: isto não cabe a ti. Eu tenho medo de pensar assim. Quem é Deus? Como Deus surgiu? Tenho medo. Deus está muito além do nosso calibre mental. Se você conseguir provar a existência de Deus, não é o Deus criador dos céus e da terra. Você vive Deus e você anuncia o Evangelho de Deus e você crê em Deus. Deus existe. Mas o homem não tem como provar a existência de Deus. Porque se você se der o luxo de provar a existência de Deus, você vai ter que provar as características físicas de Deus. Você vai ter que provar Deus de outras formas que você não imagina. Deus é Deus. Deus não é para ser provado. Deus é para ser vivido. Deus é para ser entendido. Viver a vontade dEle e anunciar o que Ele nos orienta. Deus não é para ser provado. Precisamos ter cuidado com a nossa mente. A nossa mente nos faz pensar de uma forma que às vezes não é o correto.
Às vezes não é o correto. O escritor e jornalista russo Fyodor Dostoevsky, ele diz o seguinte: o ser humano é como uma ave. É como uma ave. Gostaria de voar ou quer voar, mas só de pensar na altura tem medo. E por isso esta águia prefere se trancar na gaiola. Vou repetir, ele diz que o ser humano é como uma águia, é como uma ave que quer voar ou gostaria de voar, mas só de pensar na altura tem medo e prefere se trancar na gaiola. O que ele quis dizer com isso? O homem, o ser humano, tem sonhos, tem projetos, tem planos bons, projetos bons, mas só de pensar nas dificuldades que ele vai passar, só de pensar no deserto que ele vai passar, só de pensar na chuva que ele vai apanhar, só de pensar no sol que ele vai apanhar, desiste dos seus planos, desiste dos seus projetos e prefere se trancar na gaiola. Prefere se trancar na gaiola, se acomoda com a gaiola e fica na gaiola. Mas eu quero deixar-te um conselho, amado irmão. Deixa a incerteza da gaiola e busque a certeza da liberdade. Vai atrás dos teus sonhos. Busca realizar os teus projetos dentro da vontade de Deus. Não se tranque na gaiola, não seja como a águia que quer voar, mas só de pensar na altura sente medo de voar. Liberta-te desta prisão que aprisiona a tua mente. Liberta-te. Vai atrás dos teus sonhos, vai atrás dos teus projetos. Saia desta gaiola que aprisiona a tua mente. Você é filho do rei, você é filha do rei. Achega-te a ele e ele a chegar-se a ti. Busca Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Aborreça o mal e faça o bem. Deus é o bem. Deus é a força positiva que opera dentro do homem. Mas você que escolhe se vais dar lugar à força positiva ou se vais dar lugar à força negativa. Você é quem escolhe. Você é o júri dos teus pensamentos, amados irmãos. Você tem sim a graça de escolher quais são os pensamentos que vão predominar a tua mente. Você tem a graça. Você tem a graça sim. Todas as nossas ações determinam as nossas práticas. Todas as nossas ações determinam a nossa vida. Por isso é que quando você comete erros, depois vem um arrependimento. Se eu soubesse, se eu não fizesse. Não é se eu soubesse. Antes de você cometer qualquer erro, antes de você praticar qualquer coisa errada, a tua consciência em si ainda te diz, não faça isso. Por isso é que tem duas forças a trabalhar em nós. Tem duas forças. Se você obedecer à força do bem, você vai vencer. Amado irmão, amada irmã, você que está me ouvindo, você que vai ouvir isso depois, não sei quando, eu quero dizer alguma coisa. Você que tem algum plano, você que planeou alguma coisa errada, ou você que tem feito alguma coisa errada, para ainda um bocadinho, pensa. Faça ainda um exercício, diz mesmo, hoje ainda não vou fazer isso, quero ver como é que o dia da manhã vai ser. Hoje ainda não vou alimentar o mal, vou alimentar o bem. Eu quero ver como é que amanhã vou acordar. Hoje vou alimentar a força positiva. Quero ver como é que amanhã vou acordar. Faça esse exercício. E amanhã você vai sentir diferença. Eu sei, não importa qual é a condição em que você está, não importa qual é a situação em que você está a passar, não importa qual é o problema em que você está a passar, mas há um Deus que dá solução a todos os problemas, há um Deus que quer a tua salvação, há um Deus que te ama muito mais do que qualquer ser humano. Há um Deus que te ama mais do que a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu esposo, a tua esposa, o teu filho. Há um Deus que tem um amor que o homem não consegue calcular. Pois deixa-te dizer uma coisa.
A linguagem humana é limitada e as coisas de Deus não são limitadas. A Bíblia foi escrita com linguagem humana para que o homem entendesse a Bíblia. Mas Deus é muito além do nosso intelecto. Deus é muito além da nossa capacidade mental. Nunca o vaso vai perguntar ao oleiro: por que me fizeste assim? Nunca. Nunca o vaso vai perguntar ao oleiro: por que me fizeste dessa forma? Nunca. Você nunca vai ver o teu telefone a perguntar: por que me fabricaram desta forma? Nunca vais ver o carro a perguntar: por que me fabricaram desta forma? Este exemplo é tão simples. Você não tem que questionar Deus. Você viva a vontade de Deus, anuncia o Evangelho, faça o bem e aborreça o mal. É bem verdade que não é fácil, porque dentro de nós tem essa necessidade do bem e tem essa necessidade do mal. Mas você é o júri de ti mesmo. Por isso é que a carne é pecaminosa. Mas maior é o que está em nós do que o que está fora. O Espírito Santo que está em nós é maior do que o que está fora. O Espírito Santo é maior. Se você ceder às vontades do Espírito Santo, se você obedecer à vontade de Deus, você vai sustentar o bem. Você vai sustentar a força positiva que trabalha dentro de ti. Oh, glória a Deus. Seja livre. Vai atrás dos teus sonhos. Não tenha medo das dificuldades. Pois Jesus Cristo veio ao mundo para nos dar liberdade. Quanto maior for a luta, amado irmão, ouça bem, quanto maior for a luta, melhor e maior será a vitória. A mente pode te destruir e a mente pode te construir. Isto só depende da resposta que você vai dar à força que estiver a operar na tua mente. Por isso é que a Bíblia nos diz: sedes prudente como a serpente e sedes manso como a pomba. São ensinamentos simples, básicos, mas dentro desses ensinamentos tem muita lição moral para nós. Muito cuidado com a mente. Hoje nós estamos a falar debaixo do tema a mente. É com esta mente que você pratica o amor, é com a mesma mente que você pratica o ódio. É com esta mente que você dá vida, é com esta mente que você mata. É com esta mente que você alimenta, é com esta mente que você maldiz, é com esta mente que você planeia coisas ruins. Precisamos ter muito cuidado com a mente. Precisamos alimentar as nossas mentes de uma forma positiva, de uma forma agradável a Deus. Jesus veio para nos dar liberdade. Veio para nos livrar de qualquer prisão. Jesus é o modelo que nós devemos seguir. O escritor Albert Einstein, ele diz que insanidade é fazer a mesma coisa e repetir e esperar resultados diferentes. Ele diz que insanidade ou tolice é cometer os mesmos erros e esperar resultados positivos. Ele diz que insanidade é fazer todos os dias a mesma coisa e você quer esperar resultados positivos, você quer esperar resultados diferentes. Amado irmão, como? Você não faz a vontade de Deus. Você não obedece o teu pai. Queres que o teu pai te abençoe? Queres que as coisas de Deus surtam na tua vida? Você mesmo, eu estou aqui, eu como pai, você, pai, mãe. Se teu filho te desobedecer, você não se alegra com teu filho, você não fica bem com teu filho. Você como homem carnal, se o teu filho te desobedecer, você não vai se alegrar com teu filho, você vai se entristecer com teu filho. Quanto mais um Deus
que é amor não se compadece com o pecado, quanto mais um Deus que não se compadece com o mal. Seja livre, amado irmão. Este é um processo. Peça a Deus para que te ajude a controlar, a ter o autodomínio, os frutos do Espírito Santo. Autodomínio. Está lá em Gálatas. Este é um dos frutos do Espírito Santo. Você tem esta graça de escolher qual é a força que mais vais alimentar. Você tem esta graça de escolher qual é a força que mais vais alimentar na tua mente. São duas forças, o mal e o bem. Essas lutas não acabam enquanto você viver. Por isso é que Cristo diz, no mundo tereis aflições, mas tendem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês serão mais que vencedores. Mas só será vencedor aquele que obedecer à vontade do Pai. Só será vencedor aquele que fazer a vontade de Deus. Você que tentar lutar com as tuas próprias forças, você que tentar andar nos teus próprios caminhos, com os teus próprios pés, você não vai vencer. Podes até vencer, porque a Bíblia também diz, do teu suor comerás. Mas todo sacrifício que não vem de Deus, todo esforço que você consegue, se não for legítimo da vontade de Deus, podes crer que este esforço é rien de tu. Todo esforço que você fazer, meu querido irmão, se não for da vontade de Deus, é um esforço que pode te durar um tempo, mas não vai durar a vida inteira. O que vem de Deus é bom. Tudo que é da permissão de Deus dura. Por mais que o homem tenta desfazer, Deus é fiel. Por isso é que o homem que está em Cristo, por mais que ele caia, por mais que ele peca, ele se arrepende, ele reconhece. Amado irmão, ouça o que eu vou te dizer. As coisas que acontecem na tua vida, as dificuldades que acontecem na tua vida, é para você não pensar que já estás no paraíso. É para você se lembrar que ainda estás na terra. Se o próprio Jesus aqui na terra sofreu, quem sou eu para não sofrer? É que às vezes nós cristãos pensamos que ir para Deus, ir para Cristo é paz, é alegria, é tudo de bom. Não, o cristão também sofre. O cristão também passa aflição. Por isso saiba, as coisas que acontecem na tua vida, às vezes é Deus te provando. É para você perceber. É para você perceber que Deus não te abandonou. É para você perceber que ainda estás na terra. E para também você não se distrair, Deus faz milagres. Por isso é que os milagres acontecem também. É para você não se esquecer que ainda Deus está ali. E sempre esteve. E sempre estará. Por isso é que Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tenha uma mente brilhante como a de Cristo, para teres pensamentos fascinantes como a de Cristo. Tenha uma mente brilhante como a de Cristo, para teres pensamentos fascinantes como a de Cristo. Efésios 2:8 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 10:12. Porquanto não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos e para com que os invocam. Deus não é Deus só Deus dos bons. Deus não é Deus só dos crentes. Deus é Deus para todos. Por isso é que a Bíblia diz Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus te ama assim mesmo como você é, me ama mesmo assim com esses meus maus hábitos. Deus me ama, mas só não ama os meus maus hábitos. Não ama os meus pecados, mas Deus me ama. Deus te ama assim mesmo como você é. Deus te ama com os teus defeitos. Jesus não veio ao mundo para os santos. Igreja é uma oficina, e na oficina só vai carro estragado, na oficina não vai carro novo. Se o teu carro novo for na oficina, você está a mentir. Está a fazer o que na oficina, se o teu carro está bom? Na igreja é mesmo para carros estragados. A igreja é uma oficina. Eu se vou à igreja é porque eu tenho problemas. Eu preciso que Deus
resolva os meus problemas. Se eu vou aos pés do Senhor é porque eu tenho problemas. Eu preciso que Deus resolva os meus problemas. Por isso é que eu vou à igreja. Ninguém te minta, amado irmão. Jesus Cristo não veio só para os santos. Jesus Cristo veio para mim, pecador. Jesus Cristo veio para mim com os meus maus hábitos. Jesus Cristo veio para todos nós. Jesus Cristo veio para até o pior pecador do mundo. Por isso é que às vezes as pessoas perguntam: por que as pessoas más vivem muito tempo? Não é que... Por que as pessoas más vivem muito tempo? É que Deus fica à espera que essas pessoas más se arrependam e voltem a Ele. Porque Deus ama tanto a humanidade. Deus não olha para os nossos pecados. Deus olha para a imagem e semelhança que nós somos para com Ele. Não importa o pecado que você tem. Não importa. Deus te ama assim mesmo. Deus me ama assim mesmo, com esta natureza pecaminosa. Por isso é que Jesus veio, Cristo veio. Ele consumou tudo. Está consumado. Consumou a minha salvação. O pecado que me trazia a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Jesus Cristo sacrificou-se por nós. Sacrificou-se por mim e por ti. Ainda Romanos 10:13 diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que pronunciar, aquele que dizer que Jesus é meu Senhor e Salvador e reconhecer realmente, a Bíblia nos afirma em Jó 3:16, porque Deus deu e amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jó 3:17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio para me julgar. Jesus não veio para olhar para os meus pecados e dizer que eu pequei. Jesus não veio para o mundo para dizer que você pecou. Jesus veio para me fazer perceber que eu estou a pecar, me alertar e me orientar como eu devo deixar esse pecado. Por isso é que em Jó 4:6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso é que Jesus veio abrir o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra esta que é pão. Pão este que quem comer jamais terá fome. Ele é a água, é a fonte da água viva. Água esta que quem beber jamais terá sede. Amado irmão, coma este pão. Palavra, Bíblia. Beba desta água. Palavra. Beba desta água. A cada dia devemos nos esforçar mais. A cada dia devemos nos esforçar mais. Cada um sabe as suas práticas. Cada um conhece as suas ações. E Deus é Deus. Deus não é Deus injusto. Deus é bom, mas também Deus é justo. E a sua justiça não tarda. A justiça de Deus não tarda. Vamos andar no caminho do Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos deixar o mal. Vamos aborrecer o mal. Vamos fazer o bem. A mente nos engana. A nossa mente tem duas forças que trabalham nela. E essas duas forças, você é quem vai decidir qual é a força que você mais vai alimentar. Você quem vai decidir qual é a força que você mais vai sustentar. E eu aconselho, amado irmão, amada irmã, este conselho é para mim também. Nós que já estamos em Cristo Jesus, pela graça, porque isto não é dom, isto não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se vanglorie. Vamos fazer a vontade de Deus. A Bíblia está aqui, ninguém nos engana. Se eu falei alguma coisa errada, eu sou homem. A linguagem humana é limitada. Mas a Bíblia é palavra de Deus. É linguagem escrita por homens, mas inspirados divinamente por Deus. Inspirados divinamente por Deus. Ninguém nos engane, amados irmãos. Está aqui a Bíblia. Esta é palavra. Isto é pão. Pão que alimenta.
caminho, a verdade, a vida, a Bíblia é tudo para as nossas vidas. O que mais Deus quer é a minha salvação. O que mais Deus quer é a tua salvação. Por mais pecador que eu seja, a Bíblia diz, por mais pecados que eu tenha, ainda que forem pretos como carmesim, Jesus vai transformar esses pecados brancos como a neve lã. Isto é muito forte. É muito forte. É muito forte isto. Em Mateus 11:28, a Bíblia ainda diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amados irmãos, a Bíblia não está a dizer: vinde a mim, meus filhos escolhidos, filhos santos, todos que estão cansados e oprimidos. Todo aquele que tem algum problema, todo aquele que tem alguma situação, todo aquele que cometeu algum erro, porque pecado é cansaço, pecado é opressão. Todos que estão cansados e oprimidos, vindem a mim e eu vos aliviarei. Isto não é palavra minha, isto é palavra de Deus. Eu estou a ser usado como canal, eu estou a ser usado como um meio para falar da palavra de Deus. Vindem a mim todos que estáis cansados e oprimidos, independentemente do pecado que você cometeu, independentemente do erro que você cometeu, Jesus chama-te. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Nós temos vários fardos, carregamos vários fardos, mas Jesus está de mãos abertas para receber esse fardo. E Ele vai dar um destino a este fardo. Porque eu não sei aonde levar os meus fardos, eu não sei aonde deixar os meus fardos. Mas se eu entregar os meus fardos a Jesus, Jesus saberá dar destino a estes fardos. E Ele vai me limpar. E Ele vai me transformar. E a cada dia Ele vai me purificar. A cada dia Ele vai me santificar. O que Deus quer é santidade diante dos homens. O que Deus quer é purificação diária. Amado irmão, não olhe para o irmão que está a falar. Ouça o Evangelho. Porque a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Eu sou pecador. Eu sou pecador. E pela graça fui salvo. Não é dom. Isso não vem de mim, é dom de Deus. E eu procuro guardar essa minha fé a cada dia. Eu procuro agradar o meu próximo a cada dia. Se alguma vez eu cometi algum erro, tenho cometido algum erro contigo, amado irmão, amada irmã, é mesmo de pedir as minhas sinceras desculpas, porque a Bíblia exorta a perdoarem-se uns aos outros. Não é 7 vezes 7, é 70 vezes 7. E os números bíblicos não são conforme os números atuais, os números daquela altura, os números romanos. Nós devemos nos perdoar o quanto for possível. Por isso é que a Bíblia nos exorta também que você não pode esperar só coisas boas do teu irmão. Esteja preparado para esperar coisas ruins também. E não se surpreenda se o teu irmão te decepcionar. Não se surpreenda se o teu irmão cometer algum erro contra ti. Não se surpreenda. Olha o que Jesus passou. Olha o que Jesus passou com Judas. Jesus já sabia que seria traído por Judas. Amado irmão, Deus não prevê, Deus planeia. Deus planeou a vinda de seu filho. Deus planeou que seu filho viesse para salvar a humanidade. Deus planeia. Se você está ali, eu estou aqui, é plano de Deus. Nós é que às vezes frustramos os planos de Deus. Deus não te obriga a fazer a vontade dele. Você mesmo dentro do teu interior, você sabe o que é bem, o que é errado. Eu mesmo dentro do meu interior, eu sei o que eu tenho feito de errado, o que eu tenho feito de bom. E o que Deus quer é que nós deixemos o mal, aborreçamos o mal e sustentemos o bem. Vamos buscar aborrecer a força negativa que opera em nós e alimentar a força positiva. É possível. É possível fazer isso. Quanto mais você alimentar o bem vai crescer em ti. O bem vai surtir efeitos em ti. O solo que receber a semente, se o solo estiver preparado
e o solo for bom, esta semente vai dar frutos, esta semente vai germinar e esta semente vai dar frutos. E esses frutos não param por aí. Eu creio, amado irmão, que esta semente que foi lançada no meu coração, foi lançada no teu coração, em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu espero que esta semente dê frutos. Eu espero que esta semente frutifique. Esta semente não pode entrar no teu coração e findar por aí. Esta palavra não pode entrar na tua mente e parar por aí. Vamos mudar de mentalidade. Vamos mudar de mentalidade. A Bíblia nos diz, nós temos a mente de Cristo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Ainda Romanos 8:1 diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amado irmão, você que não alimenta a carne, mas alimenta o Espírito, você que deixou a velha natureza, você que deixou o velho homem, você que já fez muita coisa errada, agora cada dia você está a se santificar, cada dia você está a se aproximar mais a Jesus. Não há condenação nenhuma em ti. Por isso é que nós vemos, há muitos pastores que já pecaram muito, muitos pastores foram assassinos, muitos pastores mataram, roubaram. Você olha hoje para o pastor, você não vai olhar, você não vai acreditar que aquele pastor já fez isso. Deus apaga o que é ruim, Deus apaga, apagou. Quando Deus apaga, apagou. Até os hábitos feios que você tinha no passado. Olha, uma das características do verdadeiro arrependimento, até as coisas feias que você fez no passado, você esquece. Você esquece. Se você lembrar, você não vai lembrar detalhe por detalhe. Você vai lembrar algumas coisas, mas não vai lembrar tudo. Isso é um dos sinais de que o Espírito Santo está em ti, de que você se arrependeu. Você esquece a velha natureza. Por isso é que aquele que morreu com Cristo, nasceu com Cristo. Amado irmão, Cristo só morreu uma vez e ressuscitou uma vez. Cristo não morreu duas vezes. Você não vai morrer duas vezes com Cristo. Se você já enterrou o velho homem, não vá mais desenterrar o velho homem. Ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, assim diz a palavra. Não suje com as tuas próprias mãos o que Jesus Cristo já limpou. Creia que Deus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Do mesmo jeito que Deus foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó, Deus é contigo, Deus é comigo. Creia somente em Deus, não importa a situação que você está passando. Não podemos ter a mente de que em Cristo só há paz, em Cristo só há descanso. Não, cuidado com a teoria da prosperidade. Jesus Cristo não veio ao mundo para dizer que eu vim vos dar somente riquezas e bênçãos, não. O cristão é perseguido sim. O cristão sofre tribulações sim. O cristão sofre sim. Mas Deus te livra no sofrimento. Sadraque, Mesaque e Abednego. Este é um exemplo vivo. No sofrimento, na morte, Deus lhes livrou. Deus não deixou que a morte lhes vencesse. Deus não deixou que o inimigo vencesse eles. Mas Deus livrou eles na morte. Para mostrar que Ele é Deus que fala e cumpre. Ele é Deus infalível. Ele é Deus incomparável. Ele é Deus inigualável. Ele é Deus inconfundível. Ele é Deus imensurável. É Deus. Se Ele agir ou não nas tuas petições, Ele é Deus. A Bíblia nos diz que os ouvidos de Deus não estão acravados para que Ele não nos possa ouvir, nem as suas mãos estão encurvadas para que Ele não nos possa salvar. Se você estiver a fazer a vontade de Deus, se você estiver dentro dos planos da vontade, aos pés do Senhor, amado irmão, creia, Deus é contigo, Deus é por ti. Seja lá qual for a situação que você vai passar, não importa.
é para você não se esquecer que você ainda está no mundo, você não está no paraíso. Por isso é que você tem as armaduras de Deus em frente. Você não tem as armaduras de Deus nas costas, porque se você tivesse as armaduras de Deus nas costas, você enfrentaria o inimigo a fugir, a correr, porque você sabe que as armaduras estão atrás. Você tem a armadura de Deus em frente, palavra. Você tem a Bíblia aqui em frente de ti. Então enfrenta o teu inimigo. Enfrenta o gigante como Davi enfrentou o Golias. Não tenha medo. Não tenha medo dos problemas. Não tenha medo da dificuldade. Deus é contigo. É Deus que te criou. Ele sabe o porquê que te criou. Por isso é que a Bíblia diz: eu te escolhi no ventre da tua mãe antes que você nascesse. Então você tem um plano para Deus. Deus tem um plano para a tua vida. É só você aproximar-se a Deus e Ele vai aproximar-se a ti. É assim. Deus está no mesmo lugar, nós é que nos afastamos de Deus. Deus não pula, Deus não anda. Nós pensamos que quando pecamos, Deus nos vira as costas. Nós pensamos que quando pecamos, Deus se afasta de nós. Não. O pecado é que nos afasta de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: nem o porvir, nem o passado, nem o futuro, nem profundezas, nem as potestades, nem a morte, nem a vida nos separa de Deus, mas o pecado sim. Se eu estou a pecar, eu creio que estou afastado de Deus. O homem morre de três formas. O homem morre na forma carnal, que é a forma física. É esta morte que nós vemos todos os dias, os nossos parentes que morrem. O homem morre espiritualmente quando peca. O homem quando peca morre espiritualmente, porque está longe de Deus. Você que está longe de Deus, você está morto espiritualmente. Você está vivo carnalmente, mas espiritualmente você está morto. O homem morre carnalmente, o homem morre espiritualmente e o homem morre eternamente. Enquanto é cedo, amado irmão, enquanto você não morreu na carne, se você está morto espiritualmente, reconcilia-te com Deus. Antes que você morra eternamente. Antes que você morra e vás parar no inferno. Enquanto há tempo. Amados irmãos, não é em vão que Deus está a levantar pessoas para falar do Evangelho. Não é em vão que Deus está a levantar homens para falar da sua palavra. Olhem os sinais. Jesus está voltando. Esses são os sinais evidentes. Esses não são os sinais eminentes. Os sinais evidentes são aqueles que nos garantem que Jesus realmente está voltando. E os sinais eminentes são aqueles que nos dizem que Jesus vai voltar amanhã, depois da manhã. Nós ainda estamos a viver os sinais evidentes. E esses problemas que nós estamos a passar, isto não é o fim. Estes são os princípios das dores. Estes são os princípios das dores, amados irmãos. Isto não é o fim. A Bíblia nos garante, isto não é palavra minha. Isto é palavra bíblica. Mas tendem bom ânimo. Ainda que você morra, se você morrer salvo, se você morrer na carne, mas espiritualmente você estiver vivo, você terá a salvação eterna. Vamos vigiar, vamos ser prudentes. A Bíblia nos garante, não há pecado nenhum que nos condena. Se haver arrependimento, Jesus Cristo limpa tudo. Você será limpo, limpo. Nenhum homem vai te apontar o dedo. Eu nunca vi um homem apontar que, olha, esse pastor foi bandido, esse pastor foi gatuno. Não! Os teus frutos é que vão te caracterizar. Os teus frutos é que vão mostrar ao homem que realmente você mudou. Deus não precisa ver os teus frutos. Os teus frutos é para o homem. Deus o que mais quer é que você mude, é que você faça a vontade dele, é que você viva segundo a vontade dele. Mas os teus frutos, o homem tem que mudar. O homem tem que notar os teus frutos. Você não vai amar a Deus e odiar o teu próximo. Estás a ser hipócrita. Estás a mentir. Ama o teu próximo, ama o teu irmão. Viva em paz contigo mesmo. E depois diz amo a Deus. Você tem um propósito para Deus. Aproxima-te a Deus e Ele vai te revelar. Todos nós temos um propósito. Nós somos um corpo. Jesus Cristo é a cabeça. Que Deus abençoe
rica e poderosamente a sua vida. Que esta palavra traga efeitos na tua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a ti, a tua família e os teus descendentes. Por amor a Cristo e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o sangue vertido no madeiro seja verdadeiramente vertido em nossas vidas. Até aqui, a palavra do Altíssimo Deus. Obrigado. Merci. Thank you. Ndapandula. Até a próxima.